Fala pessoal, hoje vamos com Ortega y Gasset a partir da obra A Rebelião das Massas, um clássico do Ortega escrito em 1930. E antes de começar o tema do vídeo, aquele pedido que eu sempre faço para vocês curtirem o vídeo, comentarem aqui alguma coisa sobre o vídeo e se não tiverem nada para comentar, comentem Filosofar é Preciso e compartilharem o vídeo aí para quem tiver interesse. Bom, então hoje Ortega y Gasset, um clássico da filosofia espanhola, e esse é um dos grandes livros desse grande filósofo espanhol. Eu tive um primeiro contato com ele, com Ortega y Gasset, ainda na minha graduação. Eu tive um professor que era especialista no pensamento dele, do Ortega, e o professor é o Lino Casagrande, já falecido, infelizmente, que era também um grande filósofo. Eu lembro que ele estudava muito Ortega, mas estudava bastante também Descartes. E eu tive a oportunidade de conhecer esse autor, o Ortega, a partir das aulas desse meu professor, o Lino Casagrande, aqui de Caxias do Sul. E nós discutíamos muito vários textos do Ortega, e lembro inclusive que este texto que eu vou comentar hoje com vocês, As Vitrinas Mandam, que é um texto, né, que faz parte aqui dessa obra, mas esse texto foi escrito em 15 de maio de 1927, em 27, e o livro é de 1930. Então é um texto anterior à publicação do livro, e esse texto aqui faz parte da segunda parte do capítulo chamado Dinâmica do Tempo. E ele tem esse pequeno texto de 2 páginas apenas, onde ele vai discutir as questões do dinheiro, por exemplo. Bom, mas antes de começar o assunto do livro mesmo, do Ortega aqui, dessa obra, eu vou fazer um breve comentário a partir da vida dele, para quem ainda não teve contato com o Ortega e quer conhecer um pouco mais sobre o pensamento dele, um breve comentário sobre, então, a vida desse autor. Eu vou usar aqui o livro da filosofia mesmo, que sempre traz aqui de forma muito sucinta os pensadores, e aqui tem um pouco da vida dele, então destaco isso antes de começar o assunto central do nosso vídeo. Diz aqui então que Ortega nasceu em Madrid, na Espanha, em 1883. Ele estudou filosofia na cidade e depois em várias universidades alemãs, sendo influenciado pela filosofia do Kant. Então nós temos aqui essa influência, né, que está muito presente no texto do Ortega. Quem lê o Ortega percebe isso, né, do Kant, antes de se estabelecer na Espanha como professor universitário. Foi o professor universitário depois na Espanha. Ao longo da vida ganhou o sustento não apenas como filósofo, mas também como jornalista e ensaísta. Isso era muito comum, né, nesse período do século XX, primeira metade do século XX, os grandes teóricos intelectuais também acabavam se aproximando bastante de jornais, dessa parte de divulgação de textos mesmo, porque eram excelentes escritores. Então, de certa forma, ser ensaísta para alguém que é algum intelectual, né, tanto da filosofia como também da literatura, né, na literatura existe muito disso, é um caminho normal, né. Também esteve engajado ativamente na política espanhola nas décadas de 20 e 30, mas seu envolvimento chegou ao fim com o início da Guerra Civil Espanhola em 36. O Ortega então exilou-se na Argentina, onde ele permaneceu na Argentina até 45, 36 a 45, desiludido com a política. Após 3 anos em Portugal, retornou a Madrid em 48, onde fundou o Instituto de Humanidades. Continuou trabalhando como filósofo e jornalista pelo resto da vida. E aqui nós temos algumas obras importantes dele. A primeira, né, de 1914, Meditações do Quixote. Em 25, A Desumanização da Arte. Em 30, esta obra aqui, A Rebelião das Massas. Em 35, História como Sistema. E 57, O que é a Filosofia. Ok, então beleza, eu não vou aqui só comentar justamente sobre um pouco da vida dele, e agora eu passo já ao nosso texto que iremos discutir, né, que é o texto presente aqui na obra A Rebelião das Massas. Então passo lá para o texto. É um texto super curto, mas é um texto riquíssimo, onde ele trata justamente inicialmente sobre a questão do dinheiro, e depois esse lance mais das compras e tudo mais. Então acompanhem aqui, eu vou fazer uma leitura comentada aqui do próprio texto do Ortega. Então vamos ao primeiro. Eu dividi aqui em 3 pontos para discutir com vocês. O primeiro ponto eu intitulei da seguinte maneira: o dinheiro é o único poder que atua sobre a vida social?
né? Lançando aqui uma pergunta para ver o que ele diz sobre ela. Diz ele: dizem que o dinheiro é o único poder que atua sobre a vida social. Se olhamos a realidade como uma ótica de retícula fina, a proposição é mais falsa que verídica. Então, diante dessa pergunta, ele lança isso, né? A princípio, essa proposição é mais falsa que verídica, mas ele continua explicando melhor isso. Mas tem também seus direitos a visão de retícula grossa. E então, não há inconveniente em aceitar essa terrível sentença, né? Qual sentença? Justamente essa, que o dinheiro é o único poder que atua sobre a vida social. Assim, olhando com uma retícula fina, olhando assim a proposição friamente, é falsa. Mas com uma retícula grossa, ou seja, como de fato se dá na realidade, ele diz que sim, temos que aceitar isso, essa terrível sentença. Aí ele continua: entretanto, teríamos de lhe tirar e lhe pôr alguns ingredientes para que a ideia fosse luminosa, tanto tirar como pôr, né? Pois acontece que em muitas épocas históricas se falou o que agora se fala, e isto convida a suspeitar ou que nunca foi verdade, ou de outro lado, né, que o tem sido em sentidos muito diversos. Então, por ser algo assim já discutido historicamente, nós temos essas duas saídas, né? De um lado, nunca foi verdade, e de outro, tem sido em sentidos diversos. Aí ele começa citando algumas características históricas. Já que ele puxa o elemento histórico aqui, logo em seguida ele cita isso num sentido mais histórico. Daí ele diz: no século VII a.C., corria já por todo o Oriente do Mediterrâneo o seguinte ditado famoso: seu dinheiro é o homem. No tempo de César, ele vem vindo, né? Dizia-se o mesmo também dizia-se isso, né? Sobre a questão do dinheiro. Depois ele ressalta o século XIV, vai para o século XVII e assim por diante. No século XIV também, aí no século XVII ele cita Gôngora faz disso letras. Que sequência tiramos desta monótona insistência? Então, após fazer esse percurso histórico do século VII a.C., aí ele vem na época de César, século XIV, século XVII, o que nós concluímos com isso? Aí ele diz que o dinheiro, desde que se inventou, é uma grande força social. Isso não era necessário sublinhar. Seria uma asneira, né? Em todas estas lamentações insinua-se algo mais. Quem as usa expressa com elas pelo menos sua surpresa de que o dinheiro tenha mais força do que deveria ter. Destaco isso, né? Novamente, né? Quem as usa expressa com elas sua surpresa de que o dinheiro teria mais força do que deveria ter. O dinheiro tem mais força do que deveria ter. E de onde nos vem essa convicção segundo a qual o dinheiro devia ter menos influência do que efetivamente possui? Então nós concluímos, verificando esta análise histórica, que o dinheiro tem mais força do que deveria ter. Mas como nós podemos dizer que ele não deveria ter tanta força assim, né? Ele continua, né? Como não nos habituamos ao fato constante depois de tantos e tantos séculos e que sempre nos colhe de surpresa, então o que a gente poderia falar disso, né? Qual seria a saída diante deste problema? Bom, e aqui ele conclui essa primeira parte, né, que eu mesmo separei aqui para a gente discutir, mas esse primeiro debate que ele faz da seguinte maneira: é talvez o único poder social que, ao ser reconhecido, nos repugna. A própria força brutal que habitualmente nos indigna acha em nós um eco último de simpatia e estima, e incita-nos a rechaçá-lo criando uma força paralela, mas não nos inspira asco. Então vocês percebem que ele de fato usa muito bem as palavras, ele como um bom ensaísta, jornalista, como um bom filósofo, ele escreve de uma forma assim muito bem, né, escrita os textos dele. E então, além de tratar aqui do assunto, queria justamente destacar, né, esse estilo do Ortega que é muito interessante e muito bonito de ler os textos dele. Mas claro que tem toda uma linguagem, né, de um texto escrito lá em 27, né? Então é maio de 27 esse texto, logo
E essa edição, inclusive, é uma edição antiga, né? Então não é uma edição atualizada e tem muitos termos aqui ainda que são termos que não estão atualizados. Talvez com uma outra tradução ele fica mais fluido, com uma linguagem mais coloquial que nós usamos hoje. Mas eu gosto muito desse tipo de linguagem também, né? Quando ele trata estes assuntos desta maneira como ele trata. Eu destaco agora um segundo ponto aqui que eu chamo da seguinte maneira: épocas de crise moral. Então ele vai discutir um pouco isso agora com a gente. Ele diz: eu creio que esta surpresa, sempre renovada, ante o poder do dinheiro, encerra uma porção de problemas curiosos ainda não aclarados. As épocas em que mais autenticamente, com mais dolentes gritos, se lamentou esse poderio, são entre si muito diferentes. Entretanto, pode descobrir-se nelas uma nota comum. E ele fala da questão da crise moral. Ele diz: são sempre épocas de crise moral, tempos muito transitórios entre duas etapas. Os princípios sociais que norteiam uma idade perderam seu vigor e ainda não amadureceram os que vão imperar na seguinte. Essa análise que ele faz, uma análise histórica, uma análise de crise moral, uma análise de uma época para outra, é uma análise muito interessante que essa análise é feita não só para discutir a questão do dinheiro, mas para discutir, como ele levanta aqui, né, a questão da moralidade, para discutir as questões epistemológicas, para discutir qualquer grande debate, né? Um autor que faz muito isso também nas suas obras, mas mais para frente, é o Foucault. E ele analisa muito essas questões de mudança de época para entender como se entendia sobre determinado assunto numa época e como se passou a entender em outra época. E ele fala justamente que cada época possui suas epistemes e não tem como entender algo que hoje existe enquanto episteme há 2 séculos, há 5 séculos, porque cada época pensa, né, a sua estrutura como um todo a partir daquele tipo de pensamento que existe naquela época. E aí ele destaca justamente isso, né? Sobre essa questão do poderio do dinheiro e será que, como ele já tinha perguntado anteriormente, né? Será que ele é um grande poder social mesmo, né? Que ele vai dominar a vida social e tal? E aí ele vem e cita a questão histórica e ele vem e conclui dizendo que sim, infelizmente. Enfim, e agora ele destaca justamente isso, das crises morais. Aí ele continua mais para frente, aqui não vou ler todo o texto, vou apenas destacar um ou outro trecho, aí mais para frente ele diz: o importante é evitar a concepção econômica da história, que alheia toda a graça do problema, fazendo da história inteira uma monótona consequência do dinheiro. Então isso também ele frisa, né, porque é super importante. E aí mais para frente ainda, a parte final do texto, o texto é composto aqui nesta edição de 4 páginas e meia, mais ou menos, e eu destaco aqui apenas alguns parágrafos. Mais para frente ele fala sobre a questão da compra, do comprar, então destaco isso agora. Ninguém, nem o mais idealista, pode duvidar da importância que o dinheiro tem na história, mas talvez possa duvidar-se de que seja um poder primário e substantivo. Parece o mais verossímil que seja o dinheiro um fator social secundário, incapaz por si mesmo de inspirar a grande arquitetura da sociedade. É uma das forças principais que atuam no equilíbrio de todo o ofício coletivo, mas não é a musa de seu estilo tectônico. Pelo contrário, se cedem os verdadeiros e normais poderes históricos: raça, religião, política, ideias. Toda a energia social vacante é absorvida por ele. Então aqui nós temos, né, isso que ele acaba destacando inicialmente, depois comenta um pouco mais sobre a questão do comprar que ele fala, né, e aqui ele levanta justamente esses poderes históricos, né, como a raça, como a religião, como a política, como as ideias. Claro, lendo a obra como um todo, tu vai perceber muitos debates que ele desenvolve, que são debates da época, né, que são debates da década de 30, são debates do final da década de 20, e hoje a gente teria que ler com outros olhos ou com um olhar mais crítico sobre aquilo que ele está falando. Mas como nós sabemos, né, cada filósofo, cada teórico é filho de seu tempo, então encontraremos muito disso em textos que acabam tratando de uma questão mais prática desde Aristóteles até hoje. Isso é bem normal. Então aqui ele destaca justamente esses outros poderes.
E agora ele diz, né? Não há dúvida que o industrialismo moderno, em sua combinação com os fabulosos progressos da técnica, produziu nestes anos um cúmulo tal de objetos mercáveis, de tantas classes e qualidades, que o dinheiro pôde desenvolver fantasticamente sua essência, o comprar. E aqui que eu queria chegar nesse terceiro ponto, né? Então, só lembrando que nós abordamos até aqui, no primeiro momento eu falei do dinheiro, né, como um único poder que atua sobre a vida social, e aí passamos às épocas de crise moral, passagem de uma época para outra, e agora destacamos essa questão do comprar. E aqui, se lá atrás ele puxou a época de César, daí ele vem fazendo uma análise do período antigo, medieval, início da modernidade, aqui ele já está destacando a questão do industrialismo moderno, né? E ele destaca justamente isso, né? Que o dinheiro pode desenvolver fantasticamente sua essência, o comprar. No século XVII existiam também grandes fortunas, mas havia pouco para comprar. O rico, se queria algo mais que o breve repertório de mercadorias existentes, tinha de inventar um apetite e o objeto que o satisfaria. Tinha de buscar o artífice que o realizasse e dar tempo à sua fabricação. Porque não tinha, né? Se tu pensar, o dinheiro, alguém com muito dinheiro no século XVII era alguém que ia ter um contexto totalmente diferente de alguém com muito dinheiro hoje, né? Como ele destaca, né? No século XVII, se alguém tivesse muita grana, havia pouco para comprar. Ou ele fabricava, ou simplesmente não tinha o que fazer. Aí ele continua. Em todo este intrincamento intercalado entre o dinheiro e o objeto, compilava-se aquele com outras forças espirituais, fantasia criadora de desejos no rico, seleção do artífice, trabalho técnico deste, etc., de que se fazia sem querer dependente. Agora, para concluir, ele diz, né? Agora um homem chega a uma cidade e aos 4 dias pode ser o mais famoso e invejoso habitante dela sem mais trabalho que passear ante as vitrinas, e aqui está o título do texto, né? O texto é intitulado da seguinte maneira, né? As vitrinas mandam, né? Então alguém hoje, né? Isso em 1927, né? Chega diante das vitrinas, né? Escolher os objetos melhores, o melhor automóvel, o melhor chapéu, o melhor isqueiro e comprá-los. Caberia imaginar um autômato provido de um bolso em que metesse mecanicamente a mão e chegasse a ser o personagem mais ilustre da urbe. Então aqui ele pega um exemplo do século XVII, alguém do século XVII, e alguém hoje do século XX, ou a gente pode pensar hoje no século XXI, e muda totalmente, né, essa concepção. Então a gente percebe, né, que ele começa destacando essa questão do dinheiro, ele faz essa análise histórica, né, do período antigo, do período moderno, do período medieval, e verifica esse poderio que o dinheiro tem nas relações, nas questões sociais. O dinheiro manda, e ele vem destacando isso, que infelizmente manda, e hoje ele termina, né, destacando justamente isso, que uma das consequências do dinheiro é justamente essa, o fato de comprar. Bom, pessoal, eu quis então nesse vídeo trazer Ortega y Gasset. Eu quero sempre em novos vídeos comentar aqui com vocês autores, pensadores que eu ainda não tenho aqui no canal. Quem está me conhecendo hoje, eu faço o convite para vocês pesquisarem aqui. Eu tenho mais de 600 vídeos já publicados aqui no canal e já comentei sobre os clássicos da filosofia, os Kantes da vida, os Aristóteles da vida, eu tenho muita coisa já. Então eu quero, na medida do possível, sempre comentar algum autor que eu ainda não trabalhei, como, por exemplo, Ortega y Gasset, e tantos outros, né? Porque na filosofia nós temos tantos teóricos, pensadores importantes, e é impossível abarcar a totalidade. Então sempre tem alguma coisa que eu não comentei ainda. E também não apenas tratar do autor, das características, daquilo que é banal, não, daquilo que é sempre comentado, né? Mas trazer trechos, textos curtos, como por exemplo esse, que eu tive a oportunidade de ler lá em 2004, né, numa disciplina da graduação,
E eu lembrava desse texto, claro que eu tive que reler e tal, né? Mas durante esses mais de 20 anos da filosofia eu li tanta coisa mesmo de textos assim que nunca são discutidos normalmente, né? E eu gostaria então de começar a trabalhar com vocês também com esses textos. É isso aí, pessoal. Comentem aqui, filosofar é preciso, e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.